Que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber este amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Um feliz sábado a todos os nossos amigos, nossos irmãos que estão nos acompanhando em mais este culto de louvor ao nosso Deus. Seja você muito bem-vindo neste culto virtual onde nos encontramos para adorar o nome do nosso Deus eterno. Eu quero mandar hoje um abraço especial para todas as nossas regiões aqui da Associação Sul-Rio-Grandense. Os nossos irmãos lá da fronteira, do litoral sul, o pessoal da região sul da nossa associação, o pessoal também da região central, de Porto Alegre, de Viamão e também da região do litoral norte e a última região, a região do Campestre. E é claro, para você que não é membro ou mesmo não mora nessas regiões, mas tem nos acompanhado, vai o nosso abraço também e o nosso carinho. Que Deus esteja te abençoando, te dirigindo, e que você se sinta nesta manhã
nas mãos do Deus eterno e que tenhamos um culto especial de adoração ao nome dele. Nós vamos cantar agora um hino muito especial. É o hino que no inário tem o número 150. É o hino Não Desistir. Vamos cantar juntos este hino louvando ao Senhor nesse momento. Dias a vencer, em que triste te sentes sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe. O mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não Um bom dia a todos que estão acompanhando essa transmissão. Nós gostaríamos de convidá-los aonde quer que você esteja, que você possa fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e acompanhar conosco esta oração. Bondoso Deus, nós te louvamos porque o Senhor concede mais um sábado em nossas vidas. Que nesse dia nós possamos receber a bênção dobrada do Espírito Santo. Que nós possamos ter um encontro contigo e ouvir a tua voz todos os dias de nossa vida. Dá-nos, Senhor, a tua bênção, abençoa esta programação, abençoa também todas as pessoas que estão assistindo e que de alguma forma irão acompanhar essa transmissão, que elas possam se sentir tocadas pelo teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, não porque há em nós algum mérito, mas nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o qual morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Em nome dele Muito nós oramos. Obrigado, Tiago. Obrigado pela oração. E agora chegou um momento muito especial também aqui da nossa programação, que é o momento dos recados. E eu peço que você fique aí bem atento para ficar por dentro dos movimentos da nossa igreja para cumprir a missão de salvar, para que o nosso Senhor Jesus volte em breve. Bom, antes de mais nada, vai aquele convite de sempre. Compartilhe o link dessa transmissão com seus amigos, com seus familiares, para que o máximo de pessoas possível possa ter acesso ao culto desta manhã. Bom, o primeiro recado que a gente vai compartilhar tem que ver com a escola sabatina e é um recado que eu imagino que você já esteja ouvindo bastante. É sobre o projeto Maná. Nós temos falado muito sobre esse projeto porque o Maná
que significa a assinatura da lição da escola sabatina, representa algo essencial para a nossa vida espiritual. Precisamos ter a lição da escola sabatina em nossa mão. E para isso, fazer a assinatura é essencial. Então, procure o seu pastor, procure a liderança da sua igreja e garanta o pão espiritual de cada dia na sua mesa através do projeto Maná. Ainda falando sobre lição da escola sabatina, nós temos o nosso lição de casa, o áudio da lição da escola sabatina, que tem sido preparado a cada semana e que você deve usufruir também. Está aparecendo aí na tela agora uma imagem do que é esse áudio especial no Spotify, no iTunes, no YouTube também. E está aí o desafio para você também acessar esse material e fazer uso desse conteúdo que tem sido disponibilizado para todos nós. Ainda um último recado sobre escola sabatina, tem que ver com as unidades da escola sabatina. Você sabe que nós nos dividimos em classes, em unidades, para que haja um pastoreio, um acompanhamento. E essas unidades, em grande parte delas, as reuniões já estão acontecendo, mas a verdade é que algumas unidades ainda não estão se encontrando em função da pandemia. Fica aqui o desafio para você participar da sua unidade. Fale com o seu professor da escola sabatina, independente de qual seja a sua idade, qual seja a sua faixa etária. Nós sonhamos em ver toda a nossa igreja reunida nas unidades de ações da escola sabatina, ou melhor dizendo, nas unidades de ação da escola sabatina, e Deus tem feito grandes coisas através desse ministério. Vamos estar ligados e juntos na escola sabatina em unidades também. Temos aqui mais 3 recados para compartilhar. Vamos lá. Nos braços do Pai. Você sabe o que é isso, não é? Nos braços do Pai, um programa que está acontecendo nas quartas-feiras, às 21 horas. É transmitido pelos canais da Associação Sul-Rio-Grandense, tanto pelo Face quanto pelo YouTube. Lindas histórias, lindos testemunhos que vêm aí para nos motivar a continuar a nossa caminhada ao lado de Jesus. Nessa próxima quarta-feira, teremos mais um programa Nos Braços do Pai. E dentro dessa mesma linha, nós temos o programa Homens de Poder, que acontece aos domingos, transmitido pelo mesmo canal, tanto o canal da Associação Sul-Rio-Grandense, tanto pelo YouTube quanto Facebook, mas nesse caso às 21h30. E você é nosso convidado para estar conosco amanhã, participando, nesse próximo domingo à noite, às 21h30, do nosso programa Homens de Poder. Temos ainda o Sala de Teologia. Esse programa já tem acontecido com frequência aqui no nosso território, e no próximo nós teremos o assunto A Fé e a Promessa. O professor e pastor Edson Nunes estará compartilhando conosco esta mensagem no dia 18 de setembro. Você é o nosso convidado também, 18 de setembro, às 20 horas. E um último recado, queridos irmãos, é sobre o batismo da primavera. Esse período tão especial, tão aguardado por todos nós, membros dessa igreja, e pela liderança também. Um momento em que nós vemos a colheita acontecendo. Fica o desafio para você, juntamente com a sua família e aqueles que estão, é claro, em preparo para o batismo, ajustarem os detalhes finais para serem batizados. Se você conhece alguém que está estudando a palavra, quem sabe chegou o momento de fazer um apelo para que a decisão seja tomada, faça parte desse movimento. E você que é líder da igreja, organize uma linda festa na cerimônia batismal. Mesmo que não tenhamos todos presentes na igreja como gostaríamos, que seja feita uma transmissão pelos canais virtuais, não deixe de fazer uma bonita decoração e um programa muito especial com toda a solenidade que o batismo merece. Que Deus abençoe você e que tenhamos todos juntos aqui um excelente culto na presença do nosso Deus. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Olá,
Olá, crianças! Feliz sábado! Hoje nós vamos continuar ouvindo a história de José no Egito. José trabalhou 7 anos no tempo de fartura no Egito, juntando todo o alimento que conseguia armazenar. E não demorou muito para que todos soubessem que ali havia alimento para comprar. E sabe quem foram os primeiros a ir até o Egito para comprar alimento? Você sabe? Sim, foram os irmãos de José. E os 10 homens foram encontrar com José. E, em forma de reverência, os 10 homens se inclinaram perante José. José se lembrou do sonho que ele teve quando morava ainda com sua família, sobre os feixes de trigo e os astros celestes. José procurou entre os irmãos Benjamim, mas não o encontrou. Os irmãos de José não o reconheceram, porque ele estava maquiado e com vestes do Egito. Porém, José reconheceu a cada um deles. Os 10 homens afirmaram serem bons e disseram: nós somos os 12 filhos de Jacó. Porém, um deles ficou com o nosso pai, já o outro não existe mais. José queria ter certeza que os seus irmãos haviam mudado. Então propôs: um de vocês vai voltar para casa e buscar Benjamim, e os demais vão ficar aqui presos no Egito. Os irmãos não aceitaram a proposta de José. Então, José ordenou que todos fossem presos. E eles ficaram presos por 3 dias. Passado esse tempo, os guardas trouxeram os irmãos de José até ele. E chegando perto de José, ele os ouviu conversando. Deus está nos castigando pelo que fizemos com o nosso irmão. José aprendera a linguagem egípcia, mas ele entendia tudo o que os irmãos falavam. Sempre que ele ia conversar com seus irmãos, ele usava um intérprete para que eles não desconfiassem. Diante dessa situação, José estava muito emocionado. Então, logo se retirou dali e foi chorar. Após recuperado, ele voltou e decidiu: Simeão ficará preso aqui. Os demais podem voltar para casa, com uma condição: vocês deverão trazer Benjamim com vocês da próxima vez. Enquanto os irmãos de José se preparavam para o retorno e Simeão ficou preso, ele ordenou aos seus servos que no saco de alimentos eles devolvessem o dinheiro que os irmãos haviam pagado pelo alimento. Chegando em casa, um dos irmãos foi abrir o saco e encontrou o dinheiro dentro daquele saco. Quando os irmãos foram abrir os demais sacos, estava lá todo o dinheiro que haviam pagado pelo alimento. Apavorados, eles exclamaram: Deus só pode que está nos castigando. O que será que vai acontecer com toda essa situação? Não perca a próxima parte desta história no próximo sábado. Vamos orar? Bom Deus, a história de José nos revela o teu poder em mudar situações difíceis em bênçãos. Nos ajuda a nos mantermos fiéis em qualquer situação. Em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Provai e vede. História de hoje: desejo atendido. Uma das nossas igrejas tinha a necessidade de ter um templo. Fazia 8 anos que eles estavam alugando e se reuniam num lugar muito pequeno. Estou falando da igreja de Vila Mercedes Oeste. Decidimos fazer uma campanha de evangelismo. Levamos o projeto de jovens 1 ano em missão, levamos colportores, armamos tendas evangelísticas, mas ainda não tínhamos um templo onde reunir as pessoas. Foi então que colocamos um terreno que tínhamos à venda neste lugar. Um terreno que estava sendo difícil de vender pelas suas condições.
Quando conseguimos vender o terreno, utilizamos o dinheiro para comprar outro terreno num lugar bem localizado para construir o futuro templo. Porém, ainda assim não tínhamos todos os recursos. Mas, através das ofertas de toda a divisão sul-americana, da União Argentina e também das ofertas da Missão Centro-Oeste Argentina e das ofertas da Missão Global, pudemos reunir a outra parte para poder começar a construção de um templo para a Vila Mercedes. E fomos avançando na construção do templo, a parte de alvenaria, até colocarmos o teto. Mas devido à crise econômica do país, o dinheiro que tínhamos para receber não era suficiente naquele momento para terminar o templo, tal como havíamos planejado. Na segunda-feira, quando voltamos à sede aqui no escritório, uma irmã da localidade de Merlo, em São Luís, nos ligou, a irmã Mirta Meireles de Richter, para nos dizer que a sua mãe, antes de morrer, havia doado uma propriedade à sua casa para que pudesse ser utilizada na construção de templos. A grande surpresa e alegria, a gratidão que tivemos a Deus, foi que o dinheiro que recebemos da doação da irmã Mirta foi exatamente o que a missão precisava para terminar a construção total do Templo de Vila Mercedes Oeste. Hoje, a igreja já está inaugurada. Os irmãos se reúnem cada sábado e é um lugar de serviço à comunidade e de adoração a Deus. A Bíblia diz: "Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor." Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Esta herança da irmã Mirta foi transformada em um templo para pregar o Evangelho. Na União Argentina, pela graça de Deus, temos muitos projetos de compra de terrenos e construção de igrejas, os quais temos o privilégio de contribuir para transformá-los em lugares de adoração ao nosso bom Deus. Entre tantos projetos, destacamos a construção de igrejas na região de Buenos Aires, na localidade de Punta Alta. Também em Vila Celina e na cidade de Luján. Na província de San Juan, na Vila Krause, na província de Salta, na localidade de Joaquim V. Gonzalez, e também em Salta capital. Eu quero lhe fazer um convite para que também os seus recursos e os meus recursos possam ser utilizados para o avanço da obra e para o breve retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu lhes convido a participar deste momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Bom dia, feliz sábado. Em Isaías 12, versículos 5 e 6, lemos o seguinte: Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Que Deus maravilhoso ao qual servimos. Este é um momento muito especial em que poderemos adorar a Deus através da devolução, dos dízimos e também das nossas ofertas, como reconhecimento e gratidão a Deus por tudo que Ele é e tem feito em nossas vidas. Você que nos assiste pode participar de algumas formas a fazer a sua doação. Você pode fazer através do aplicativo, o 7Me, você pode baixar em seu celular e fazer a sua doação. Também temos a opção de transferência bancária, diretamente na conta da sua igreja local. Ou, se preferir, poderá falar com o tesoureiro da sua igreja ou o pastor distrital. Eles também poderão auxiliar nesse sentido. Neste momento, nós ouviremos uma mensagem musical com a Bruna. Que possamos ser fiéis a Deus a cada momento de nossas vidas. Deus abençoe você e sua família neste momento.
como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, por bens materiais. Eu o adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu o adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Oh, oh, Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Oh, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre. Amém, amém. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A glória, a Ele a honra e o louvor. E o louvor. Um feliz sábado para você que está nos assistindo.
Hoje, no nosso sala de oração, eu quero meditar com você um versículo que, se você está fazendo o plano de leitura da Igreja Adventista, ou Reavivados pela Palavra, há cerca de 2 semanas você passou por ele. Está em Isaías, no capítulo 1 de Isaías. Acompanhe comigo no verso 18. Diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Eu não sei quais são as dificuldades e o momento que você se encontra de sua vida, mas esse verso, ele mostra um Deus que quer ter uma proximidade com você, que quer ter um relacionamento com você. Nesse momento aqui, no capítulo 1 de Isaías, Deus primeiro ele fala sobre todos os pecados que o povo tem cometido. Ele chega a comparar Israel com Sodoma e Gomorra, povos que foram destruídos devido ao seu grande grau de iniquidade. E ainda assim, Deus, após dar todas essas advertências, ele diz: venham até mim, vamos conversar. Abra seu coração, me diga quais são as suas dificuldades, confesse os seus pecados para mim. E não importa o quão longe você tenha ido, eu quero trazer você de volta. Eu vou tornar o seu coração branco, puro. Esse convite Deus estende para você e para mim hoje. Não importa o quão longe você possa ter ido de Deus, não importa o quão você possa ter pecado, não importa as dificuldades que você tem, dificuldades financeiras, emocionais, espirituais, Deus diz: venha até mim, vamos conversar, me diga tudo o que você está passando e eu posso transformar a sua vida. Nós temos recebido aqui inúmeros pedidos através do YouTube, do Facebook. E neste momento, nós vamos orar por todos esses pedidos. Queremos orar por você também. Coloque o seu pedido nas mãos de Deus. Venha até esse Deus. Ele quer te encontrar, Ele quer se relacionar contigo, Ele quer te perdoar e Ele quer te transformar. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido que estás nos céus, a Ti toda honra, glória e louvor, porque Tu és um Deus de amor, Deus de misericórdia, um Deus que anseia em ter um encontro conosco, um Deus que não importa o quão longe tenhamos ido, não importa as lutas, as dificuldades, o Senhor quer transformar a nossa vida. O Senhor quer nos dar um coração puro, o Senhor quer aliviar os nossos fardos. Nos ajude, Senhor Deus, a nos entregarmos totalmente em Tuas mãos. Nos ajude, Senhor Deus, a abrirmos o nosso coração, a confessarmos os nossos pecados, e nos ajude a vencê-los pelo Teu poder. Restaura a nossa vida, restaura a vida de cada irmão que está nos assistindo. Atende, ó Senhor Deus, a cada pedido que foi colocado nas redes sociais, a cada pedido, Senhor Deus, que está no coração de cada um que nos escuta, que nos assiste neste momento, e faça um milagre nas nossas vidas. É o que te pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, um feliz sábado para você, para a sua família. É uma alegria podermos estar juntos novamente, podermos adorar a Deus nesta manhã, na segurança de que Ele está conosco e de que Sua palavra vai mais uma vez falar ao nosso coração. Ao longo desses últimos meses, a Associação Sul-Rio-Grandense se preocupou em oferecer semana após semana este culto online para que nossas igrejas que não estavam abertas, que não tinham também um programa de transmissão dos cultos online, pudessem ser assistidas, acompanhadas e fortalecidas espiritualmente. Numa primeira etapa, nós fizemos isso a partir da Igreja Central de Porto Alegre. Depois, numa segunda etapa, transmitimos os cultos a partir de várias igrejas aqui da Grande Porto Alegre. E nestas últimas semanas, no mês de agosto para cá, os nossos cultos têm sido transmitidos deste ambiente, que é aqui na sede da Associação Sul-Rio-Grandense.
Nós somos gratos a você por termos a sua companhia, a sua audiência durante esse período, e a gente espera que a mensagem que foi levada a cada sábado possa ter edificado a sua vida, fortalecido sua fé e ajudado você na sua caminhada com Cristo até aqui. A partir do próximo final de semana, nossa equipe toda estará envolvida no itinerário presencial, já nas igrejas que estão tendo os seus cultos online ou já com a participação de parte dos membros, e nós estaremos informando, comunicando alguns desses lugares onde estaremos, para caso você deseje nos acompanhar, se sua igreja local ainda não está transmitindo ou realizando os cultos presencialmente. Para a nossa meditação de hoje, para o nosso estudo de hoje, eu quero convidar você a buscar a sua Bíblia no livro de Zacarias. Este é um pequeno livro lá do final do Antigo Testamento e nós vamos estudar o capítulo 3, os primeiros versos deste capítulo, a visão que aparece aqui neste início do capítulo 3 do livro de Zacarias. Se você tem sua Bíblia aí ou se você quiser procurar aí no seu smartphone, busque o texto e vamos meditar juntos naquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer aqui nesta manhã. Nesta versão que eu estou usando, o texto diz assim: Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. E o anjo disse aos que estavam diante dele: Tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. E disse também: Coloque um turbante limpo em sua cabeça. E colocaram o turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. Vamos ficar por aqui por enquanto. Para que a gente tenha um pano de fundo, o contexto onde esta visão é dada, eu quero lembrar para você que o profeta Zacarias, ele vive depois do cativeiro babilônico. O povo de Israel havia se afastado dos caminhos de Deus, foram levados como cativos pelos exércitos da Babilônia, permaneceram um longo tempo lá, 70 anos pelo menos, e depois retornaram para recomeçar a vida, vamos dizer assim, onde Deus havia planejado desde o início para eles. O cativeiro fora resultado do afastamento deles de Deus. Era como se fosse uma espécie de juízo de Deus sobre eles, para que percebessem como haviam se distanciado dos caminhos de Deus e se voltassem para Ele. E agora, aqueles que retornam a Jerusalém estão decididos a seguir a Deus, a andar nos seus caminhos, a serem fiéis aos propósitos que Deus tinha para com a vida deles como nação, e voltaram empolgados para reconstruir o templo, reconstruir a cidade e viver uma vida de completa fidelidade a Deus. Mas você sabe que nós vivemos num ambiente de um conflito espiritual que se trava entre o bem e o mal. Nem sempre nós conseguimos enxergar esse conflito, né? Ele se dá como que numa outra dimensão, mas tem que ver com a nossa vida, com a nossa história, enquanto estamos aqui neste mundo. Nesta época, o conflito está acontecendo. E Satanás olha para aquele povo voltando para Jerusalém e diz: eles não merecem uma nova chance. Eles não merecem ser perdoados. Eles não merecem uma nova oportunidade. Eles já foram longe demais. Eles são meus. E aí é neste contexto que o profeta Zacarias recebe a visão que nós lemos aqui nesta manhã. Nesta visão, você encontra 3 personagens que aparecem em destaque. E nós vamos analisar a visão a partir desses 3 personagens. Primeiro, você se encontra ali com Josué. Ele é o sumo sacerdote, ele é o líder espiritual da nação. O segundo personagem que aparece é Satanás. É dito que ele é o acusador. E um terceiro personagem que você encontra aqui no texto é o anjo do Senhor. Vamos olhar para a história agora a partir de cada um deles. E vamos começar pensando um pouquinho nesse personagem Josué, o sumo sacerdote. Veja, ele está na presença de Deus
mas ele tem as suas vestes sujas. O texto que nós lemos aqui, a versão que nós lemos, diz que suas roupas estão impuras. Algumas traduções dizem que suas roupas estavam sujas. O texto também indica que essas vestes sujas representam os seus pecados, dele e do seu povo, que haviam se afastado de Deus, que haviam se distanciado de Deus e por isso haviam sofrido com o cativeiro. Assim, as vestes sujas aqui representam os pecados do sacerdote e os pecados de toda a nação. Eu não sei como você imagina as vestes sujas de Josué, mas eu queria destacar para você que elas estão completamente imundas, impuras, porque na presença de um Deus santo, como Josué estava, toda a sujeira do pecado aparece plenamente, né? Ali se vê o contraste entre a santidade de Deus e a nossa condição como pecadores. Vou tentar ilustrar para você. Imagine um mineiro que trabalha numa mina de carvão e passa o dia inteiro, no seu turno de trabalho, lá no fundo da mina, lidando com o carvão o dia inteiro. Como você imagina as suas roupas quando ele sai de lá para voltar para casa? Ele está com sujeira, vamos dizer assim, dos pés à cabeça, né? Este é o quadro. Vou tentar dar uma outra ilustração para você. Se você acompanha clubes de desbravadores, ou se você é pai de um desbravador, você provavelmente já se deparou com esta cena. Seu filho vai para um acampamento e naquele final de semana em que eles estão acampados, vem chuva. E no lugar onde eles estão acampados tem muito barro. E eles, por mais que se cuidem, quando voltam para casa e você toma aquela roupa ali na mochila, na bolsa que ele levou, você não sabe se o melhor é lavar ou se é jogar fora, né? Porque elas estão totalmente manchadas, sujas, tomadas de barro. É assim que Josué está. É assim que Josué está. As vestes de Josué, do sumo sacerdote, estão manchadas por seus pecados e pelos pecados de seu povo. Agora, deixa eu dizer uma coisa importante aqui para você. Apesar de estar com suas vestes sujas, apesar de que elas estão manchadas dos pés à cabeça, Josué escolheu estar no melhor lugar que ele poderia encontrar. O texto diz que ele está na presença do Senhor. Na presença do Senhor, os nossos pecados aparecem, sim. Mas na presença do Senhor, nós nos encontramos com aquele que pode mudar a nossa situação, que pode reverter o nosso quadro, que pode pôr fim aos nossos pecados, que pode nos despir de nossa sujeira. Apesar de estar com as vestes sujas, Josué escolheu estar no melhor lugar, na presença de Deus. Às vezes, quando olhamos para a nossa sujeira, nós podemos ser tentados a pensar que não podemos mais ir à presença de Deus e somos tentados a nos afastar cada vez mais dele. Esse não é o melhor caminho a ser escolhido. Ainda que nossas vestes estejam sujas, a melhor opção é correr para a presença de Deus. E é isto que Josué fez. O segundo personagem que você encontra no texto é Satanás. O texto diz que ele está ali para acusar. Ele está ali para acusar Josué. De certa maneira, as acusações que esse inimigo faz, eles vão em duas direções. Primeiro, ele aponta os erros, as falhas, os pecados, as manchas de Josué para o próprio Deus, como se estivesse listando seus erros, seus fracassos, suas derrotas, suas quedas. E ao apresentar essas falhas para Deus, esses pecados para Deus, o inimigo diz, eles não merecem uma nova oportunidade. Ele não merece ser perdoado. Ele não deveria receber uma nova chance. Eles já deveriam ser condenados. Eles são meus porque falharam, porque pecaram. Esta é a apresentação das acusações que o inimigo faz ao próprio Deus. Mas há um segundo aspecto dessas acusações. Elas são apresentadas ao próprio Josué. E nesse sentido, o inimigo se apresenta como que dizendo, você já foi longe demais. Você não tem mais chance. Você não tem mais jeito.
olha para a sua condição, olha para a sua roupa, olha para o seu estado espiritual, olha para essa decadência, olha para os seus pecados, olha para seus fracassos, olhe para as suas derrotas. Você aqui ainda na presença de Deus, não tem mais jeito para você. É nesse sentido que ele acusa o próprio Josué. O livro do Apocalipse vai dizer que Satanás é o acusador dos irmãos e os acusa de dia e de noite. Esta é sua obra. Primeiro, ele induz o ser humano a pecar, a se desviar de Deus, a se afastar de Deus. O leva ao fracasso em sua experiência de vida, o leva ao pecado. E quando ele está ali, caído, manchado pelo pecado, se sentindo já fracassado, este acusador vem e ele diz, não há jeito para você. Não tem mais chance para você. Você já foi longe demais. Não adianta mais você imaginar que Deus possa ainda ter misericórdia ou perdoar você. E ele leva aquele que primeiro ele induziu ao pecado, ele leva agora a imaginar que a sua condição não tem mais jeito, não há mais saída, não há mais possibilidade, não há mais retorno. Leva a pessoa a tentar desanimar-se com sua condição espiritual e a desistir de ainda tentar buscar a presença de Deus e buscar o seu perdão. É assim que trabalha o acusador. E é ele que é retratado desta maneira aqui, como segundo personagem desta visão que o profeta Zacarias recebe. Talvez eu esteja pregando esta manhã para alguém que tenha ouvido a voz do acusador. Talvez eu esteja pregando para alguém que quando olha para a sua condição espiritual, vê as suas vestes manchadas, sujas, ouve a voz de um inimigo dizendo que não tem mais jeito. Por favor, não dê ouvidos à voz do acusador. Por favor, não permita que a voz do acusador se torne a sua voz. Porque pode ser que a gente dê tanto ouvidos à voz desse inimigo, que em algum momento a gente comece a falar assim, eu não tenho mais jeito. Eu já fui longe demais. Para mim já não tem mais saída. Para mim já não tem mais perdão. E talvez você conheça pessoas que já fizeram esse tipo de afirmação ou de declaração. Por favor, não dê ouvidos à voz do acusador. Eu quero convidar você para a gente olhar e se demorar no terceiro personagem da história. Ele é chamado de o Anjo do Senhor. E para a gente entender quem é esse personagem, a gente precisaria ir a alguns outros lugares da Bíblia que descrevem um pouquinho mais este personagem. A expressão o Anjo do Senhor aparece repetidas vezes ao longo do Antigo Testamento. Você vai encontrar, por exemplo, a expressão o Anjo do Senhor quando a Bíblia relata aquele encontro entre o Senhor e Gideão, por exemplo. Ali você vê essas expressões serem intercambiáveis. Em algum momento se refere a quem está conversando com Gideão, como se fosse o anjo do Senhor, e em alguns outros momentos se refere como se fosse o Senhor. É interessante que Gideão traz uma oferta para este anjo do Senhor, e ele aceita esta oferta. Agora, isso indica alguma coisa para a gente, porque os anjos não aceitavam as ofertas, não aceitavam que fossem adorados. Eles sabem quem eles são, eles sabem que eles são criaturas. Eles não chamam para si a adoração. Mas o anjo do Senhor aceita a adoração. Logo, nós não estamos falando de um anjo como os outros anjos. Na verdade, a gente está aqui diante de um personagem da própria divindade. Há um outro relato onde fica isso ainda mais evidente. Quando a esposa de Manoá recebe a visita de um anjo para anunciar que ela vai ter um filho, Sansão, este anjo também é apresentado como sendo o anjo do Senhor. E aí você lembra da história, ela chega em casa, conta para seu marido do que havia acontecido, e eles pedem que o anjo volte novamente. Ele volta novamente, explica o que vai acontecer, como deve ser esse menino, que Deus tem um propósito para que ele seja o libertador da nação, e o anjo vai embora. E quando ele vai embora, Manoá diz assim, a gente vai morrer, porque a gente viu o próprio Deus. Então, o anjo do Senhor é um personagem da divindade. O anjo do Senhor
é a segunda pessoa da divindade. É o próprio Jesus Cristo. É Ele que se apresenta aqui neste cenário. E Ele se apresenta como alguém que se levanta para defender Josué. Aqui tem um ponto muito interessante. Não há nada em Josué que o recomende. Não há nada que o anjo possa usar para justificar as atitudes que Josué e seu povo tiveram. Aliás, em nenhum momento o anjo do Senhor faz isso. As acusações que são apresentadas contra Josué, elas são verdadeiras. Eles pecaram, eles se afastaram de Deus, eles deram as costas para Deus. O anjo do Senhor não tenta justificar isso. Não tenta dizer que não foi bem assim ou que isso não é tão grave. Não. O pecado sempre é grave. Sempre. Mas o anjo do Senhor apresenta-se como aquele que vai resolver o problema de Josué em si mesmo. E é como se ele estivesse antecipando a obra que um dia ele faria ao vir aqui. E por isso ele diz: o Senhor te repreenda, Satanás. E ao apresentar os argumentos da obra que ele viria fazer um dia, que se concluem na cruz do Calvário, o acusador é silenciado. Ele não tem mais o que apresentar contra Josué. E então o anjo do Senhor tem o seu diálogo justamente com o sumo sacerdote que está com suas vestes sujas. E agora eu quero convidar você a voltarmos aqui para o texto bíblico. No verso 4, o texto diz assim: ordem do anjo do Senhor, tirem as roupas impuras dele. Aqui tem algo maravilhoso. Josué não está em condição nem de despir-se de suas roupas manchadas pelo pecado. Mas o anjo do Senhor ordena que estas roupas sujas sejam tiradas dele. A graça de Deus é tão extraordinária que a gente não tem nem condições de se despir de nossas roupas manchadas pelo pecado. O profeta Isaías vai dizer que elas não passam de trapos de imundícia, né? Mas o Senhor, que nos ama, que deseja nos salvar, que deseja nos dar uma nova oportunidade, que deseja nos dar nova vida, Ele está disposto a remover nossas vestes sujas, manchadas pelo pecado, e está disposto a vestir cada um de nós com as vestes da sua justiça. Depois de dar essa ordem para que as vestes sujas sejam removidas, o texto diz que o anjo fala com Josué assim: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. É assim que Deus lida com o problema do pecado. E quando alguém vai à presença de Deus, arrependido pelos seus erros, reconhecendo-se pecador, vendo-se impotente para resolver esse problema, porque não há solução em nós mesmos para o problema do pecado, o Senhor apresenta em nosso favor os argumentos do Calvário. O sacrifício que Jesus fez ali, a justiça que Ele conquistou. E então, Ele remove nossas vestes sujas, manchadas, e no lugar delas, nos oferece as vestes de sua justiça, trajes nobres, diz o texto bíblico. Esta é a maneira maravilhosa como Deus trabalha para nos salvar, para nos perdoar e para nos dar uma nova vida. E para Josué e para seu povo que estão voltando do cativeiro, é isso que Deus está oferecendo para eles. O perdão para os seus pecados e uma nova oportunidade para viverem os planos e propósitos de Deus para eles. Tiraram as vestes sujas do sumo sacerdote e colocaram-lhe trajes nobres. O verso seguinte vai ainda mais longe e é dada uma ordem para que coloquem sobre a cabeça do sumo sacerdote um turbante. Este era um turbante descrito lá nas leis sacerdotais que o sumo sacerdote normalmente usava. E nesse turbante havia uma inscrição. E a inscrição ali é santidade ao Senhor. Quando a gente lê esta expressão,
a gente se depara com uma verdade maravilhosa e extraordinária. A gente sabe que a palavra santo, na palavra de Deus, tem que ver com algo que foi separado e pertence a Deus. Antes pertencia a um outro lugar, a um outro cenário, a um outro dono, mas agora pertence a Deus. Santo ao Senhor, santidade ao Senhor. O que está por trás dessa declaração de colocar um turbante sobre a cabeça do sumo sacerdote é que este povo que Satanás estava reclamando como sendo seu devido aos seus pecados, graças ao sacrifício que Jesus ainda iria fazer, este povo pertence a Deus porque foi resgatado por Ele, porque foi comprado pelo sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. E isto vale para mim e para você também. Pode ser que algumas vezes, quando nós olhamos para a nossa situação, também sentimos como se não houvesse esperança ou mais perspectiva de salvação. Mas os méritos de Cristo alcançados na cruz do Calvário, o sacrifício que Ele fez ali, dão a Deus o direito de, se Ele desejar, salvar todas as pessoas, sem uma única exceção. Ele só pede nossa resposta. Essa resposta é nossa fé. É por meio da fé que nós respondemos ao sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. E aceitamos que Ele pagou o preço em nosso lugar. Você pode ver isso claramente no livro de Romanos, no capítulo 5, no primeiro verso. Por favor, corra aí as páginas da sua Bíblia e busca esse texto que traz essa mensagem de maneira muito clara. A Bíblia que eu estou usando diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para esse texto. Eu vou tentar colocá-lo de trás para frente agora. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Isto acontece pela fé, quando nós respondemos ao seu amor por nós. No momento que respondemos ao que Ele fez em nosso favor, nós somos justificados. Ou seja, nós somos considerados justos diante de Deus. Antes disso, nós estávamos condenados, sem perspectivas, sem esperança, sem futuro. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Mas no momento em que aceitamos o que Jesus Cristo fez em nosso favor e permitimos que Ele remova as nossas vestes sujas e nos vista com a sua justiça, então nós somos justificados. Ou seja, nós somos considerados justos diante de Deus. Não mais somos vistos como pecadores diante de Deus. Sim, somos pecadores, mas agora justificados por meio do que Jesus Cristo fez em nosso favor. A fé é nossa resposta que agarra esse presente de salvação que Deus colocou à nossa disposição. A visão que o profeta Zacarias recebe aqui, portanto, é uma visão que revela o plano de salvação que Deus tinha para seu povo e para toda a humanidade. Revela a graça de Deus que atua em nosso favor. Note, Josué não consegue fazer absolutamente nada e nem pode, não tem como, para justificar-se diante de Deus. Tudo que ele tem a apresentar são suas vestes sujas, manchadas pelo pecado. O acusador está ali dizendo que ele não merece uma nova oportunidade, que ele não merece perdão. Mas o anjo do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, apresenta em favor de Josué e apresenta em nosso favor também poderosos argumentos do Calvário. E diante dos poderosos argumentos do Calvário, o inimigo é silenciado. As vestes sujas são removidas. As vestes da justiça são colocadas. Pertencemos a Deus, santidade ao Senhor. E Ele nos convida para uma nova vida. E isso você pode ver quando a gente volta a Zacarias, no capítulo 3, agora no verso 6. O texto diz: o anjo do Senhor exortou
Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa, no caso o templo, o santuário, né? E também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Aqueles que foram resgatados pela graça de Deus, aqueles que receberam as vestes da sua justiça, agora eles são convidados a viver em santidade ao Senhor. Eles são convidados a viver uma vida de consagração completa a Deus. E enquanto forem fiéis e obedientes ao Senhor, o Senhor vai derramar suas bênçãos sobre eles. E no final, Ele vai dar a eles uma herança entre aqueles que já estão lá com o anjo do Senhor. Este era o plano de Deus para Josué. Este é o plano de Deus também para mim e para você. Nesta manhã, meu anseio é que o amor de Deus possa inundar completamente seu coração. E eu queria falar agora para você que já está caminhando com Cristo há algum tempo, que já compreende a sua palavra, que já fez um compromisso de fé público com Ele e tem procurado dia após dia viver nos seus caminhos. Talvez você está conseguindo viver essa experiência de fé, de entrega, de completa submissão, de obediência, como é descrito aqui no versos 6 e 7. Deus seja louvado por isso. Mas talvez eu esteja pregando para alguém que, no esforço de caminhar com Cristo, tem se deparado com as lutas, com as tentações e algumas vezes tem falhado e tem fracassado. E talvez você olhe para aquilo que você já sabe, para aquilo que você já conhece, e pode ser que o acusador lhe diga que não há mais jeito. Por favor, não dê ouvidos à voz do acusador. Eu queria falar para você também que talvez está conhecendo a palavra de Deus há pouco tempo. E talvez quando você olha para a sua vida passada e os caminhos que você escolheu, você diz: eu acho que para mim já não tem jeito. Eu queria que você também não desse ouvidos à voz do acusador, mas que você escutasse a voz do Salvador. E a voz do Salvador se apresenta na palavra de Deus para mim e para você em declarações de Jesus como por exemplo, quando ele diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. De maneira alguma. Se vamos a Ele, arrependidos, com fé, reconhecendo os nossos pecados, confessando os nossos pecados, Ele não vai nos lançar fora, de maneira alguma. A voz do Salvador pode ser ouvida quando Ele diz assim: vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado. A luta com o pecado tem se tornado intensa, árdua, você se sente oprimido, sobrecarregado com as tentações, com as provas, com o pecado, com os seus fracassos. Jesus diz: vem a mim, eu vou dar descanso para a sua alma, eu vou dar paz para o seu coração. A voz de Jesus pode ser ouvida quando ele fala, por exemplo, através do profeta Jeremias, e ele diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. E se você está sendo atraído pelo amor de Deus, esteja seguro que Ele está pronto, disposto a oferecer sua graça, seu perdão, as vestes da sua justiça e uma nova vida ao seu lado. Que hoje o Senhor possa dar a segurança de que, por meio do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, há lugar de salvação para todos nós. Há esperança para todos nós, ainda que nossas vestes estejam manchadas, que estejam... E eu queria convidar você a correr à presença do Salvador nesta manhã, a prostrar-se diante dele, grato pela sua salvação. Se há necessário confessar, confessemos as nossas falhas, os nossos erros, mas tenhamos a segurança de que Ele nos veste com a sua justiça e nos oferece uma nova vida. A música que você vai ouvir agora é um apelo para a gente entregar a nossa vida completamente ao Senhor. Ouça em oração e renove o seu compromisso com Deus mais uma vez. Deus te abençoe. Hoje, se ouvir
diz a sua voz. Não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós, e Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós, e Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será a sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem não tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Querido Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque nos braços de Jesus cabemos todos nós. Porque o sacrifício que foi feito na cruz dá a oportunidade de salvação, de perdão e de vida eterna para todas as pessoas, incluindo cada um de nós que estamos juntos nesse culto nesta manhã. Nós nos achegamos a Ti, Senhor, não porque tenhamos qualquer méritos, pelo contrário. Nossas vestes estão manchadas com nossas falhas, com nossos erros. Mas nós nos apresentamos a Ti suplicantes, para que o Senhor remova as nossas vestes sujas e nos vista com a justiça de Jesus Cristo. E é em nome dele que nós te suplicamos agradecidos. Amém. Muito obrigado, Pastor Charles, pela mensagem inspiradora. Temos certeza que o Espírito Santo falou com a nossa igreja, falou com os nossos irmãos conectados com a gente nessa manhã. Queremos desejar a todos os amigos, a todos que estão ligados aqui nesta transmissão, um excelente sábado, que Deus guie você, guie a sua família
e até o nosso próximo encontro. Um abraço. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça. Senhor, permaneça.